Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast 888 by Super Poker. Estou aqui, eu, Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E professor, estamos distantes um do outro mais uma vez, eu aqui no interior onde toco obras, diretamente da cidade de Rio Pombo aqui, aliás, agradecimento de cara já ao Bruno, que me ofereceu a casa dele, se a internet aqui do hotel não conseguisse sustentar, mas já testamos e vai rodar. E você também, né, professor? Exatamente, adivinha, seu doutor, quem está de volta em plena sexta-feira da paixão, nos confins do interior de Minas Gerais, estamos aqui gravando pra turminha. Aí sim. Marcelo Lanza Maia, vamos começar com aquela abertura tradicional, né? Como ouvir um podcast. Se você está ouvindo pelo YouTube, problema é seu, né? Não tem problema, você pode ouvir do jeito que te fizer feliz, mas o melhor jeito de ouvir um podcast é baixando o aplicativo de podcast no seu telefone celular. Tanto Android quanto iPhone tem os aplicativos de podcast, você baixa, procura Super Poker, aproveita, já nos indique para os amigos e dê 5 estrelas e faça o seu review lá na iTunes Stores. Isso é muito importante para a gente, porque quanto mais as pessoas vão dando 5 estrelas, vão fazendo review, mais para cima a gente vai entrando lá, mais a gente aparece para as pessoas que procuram podcasts de esportes, de poker, enfim, do nosso tema. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. Nosso Twitter é o @superpoker, a hashtag é #superpokercast. Facebook você posta com a hashtag superpokercast também. E professor Marcelo Lanza, o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 31 97518 9609. Exatamente, e Lanzinha, a gente já começa com uma promo do 888. Não é uma promo do PokerCast exclusiva, é do Grupo Super Poker inteiro, mas é a sua chance de ir para Las Vegas até de graça, hein, Lanzinha? One time, né, filho? One time. Quem não quer ir para Las Vegas, ainda mais de graça. É a promoção do Crazy 888. A liga será disputada no 888 Poker, patrocinador oficial da WSOP, e terminará com o grande campeão levando um pacote completo no valor de $2.700 para disputas do Crazy 8, o evento número 62 dessa edição da WSOP. A participação na liga é muito simples e dá para jogar até de graça. Em todos os torneios que acontecerão semanalmente com buy-ins acessíveis, os 3 primeiros colocados ganharão vaga para a Liga WSOP Super Poker Crazy 888 Grande Final e um torneio free roll que acontecerá no dia 20 de maio às 17 horas. Quem for o grande campeão da Gran Final levará o pacote completo para jogar o Crazy 8 e conhecer de perto o clima do maior evento de pôquer do mundo. Mais moleza que isso, filho, só se sentar no colo do cansado. Aí sim, nosso entrevistado de hoje, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. Hoje nós temos uma entrevista de mundo real de pôquer, né? Vamos falar sobre as durezas da vida de jogador de pôquer, a principal delas que é pagar impostos. A Liga WSOP Crazy 88 acontece de 18/3, ou seja, ela já começou, mas ela vai até o dia 20/5. Você entra na aba de torneios, entra nos restritos. O torneio é um torneio de $5, nos domingos às 18 horas. Tem Step Free Roll no sábado às 16 horas, com 3 vagas garantidas. Tem outros torneios, então quer dizer, a liga é gigante. E a premiação é o seguinte: no torneio de $5, o campeão leva um ticket de 109, o vice um ticket de 55, o terceiro um ticket de 30 e todos os 3 primeiros colocados desses torneios, todos de $5, vão jogar um free rollzão. E o que paga pro campeão desse free roll, Marcelo Lanza? E o grande campeão da grande final levará o pacote 2.700 doletas para jogar o Crazy 8 na WSOP em Las Vegas, vovô. Que moleza, hein? Que moleza, tá louco, cara. Promoção igual essa, é essa que a gente quer que o Gabriel brota pra gente aqui no programa, hein, Lazinha? É essa que a gente quer ganhar, né? Exatamente. Essa a gente quer ganhar, essa a gente quer oferecer para os nossos ouvintes. A gente lembra que é muito importante pra gente que quando você abra sua conta no 888 Poker, seja lá pelo link. Você entra no Super Poker, vai lá em podcasts, em qualquer link que você achar lá dentro do podcasts, é o nosso programa. Você cria sua conta, deposita dinheiro real, ajuda a manter esse projeto fantástico vivo e vai ter um monte de promoções, enquanto nós já vamos indo direto para as nossas notícias, Marcelo Lanza.
Bom, e a primeira notícia de hoje, o Justin Bonomo vence o Super High Roller Ball na China para apenas 4,8 milhões de dólares. É isso, vovô? 4,8 milhões de dólares? É isso aí, Marcelo Lanza. O torneio teve 75 entradas, o buy-in foi de 2 milhões e 100 mil Hong Kong dólares, que são aproximadamente 270 mil dólares. Ele teve 75 entradas e o prize pool foi de 18 milhões e meio de dólares. O torneio teve algumas curiosidades, Lanza. Usando aqui como fonte o pessoal do PokerGo, eles não tinham nada com o evento foi um evento todo organizado lá pelo Cassino de Macau, que organizou o evento mesmo, mas os 2 primeiros dias, para você ter uma ideia, o torneio era um torneio de 3 dias. Os 2 primeiros dias tiveram 10 níveis cada dia e teve rebuy até o 16º nível. Então o que acontece? Até metade do evento, praticamente, ainda tinha rebuy no torneio. Então aconteceram algumas esquisitices nesse torneio. Por exemplo, o mito alemão Fedor Holz, um dos aposentados do poker, que obviamente continua jogando, deu 7 tiros no torneio. É bizarro, é inacreditável. E o campeão foi ele, o monstro, o maior, o jogador que está tendo um ano especial, o Justin Bonomo. O Justin Bonomo já tinha cravado aquele 100K do PCA esse ano, um torneio que a gente até já falou dele aqui. Eu havia apostado no Stephen Chidwick, alguém apostou o Gansão apostou no latino-americano, no argentino que estava lá, e se não me engano o Lucas apostou no Daniel Negrano. Eu dei uma free-rolada, mas só valia a cravada, e o Justin Bonomo estragou minha festa, me tomou aí esse dinheiro. A lista de campeões, Lanza, ela teve nomes importantíssimos, a começar pelos 2 primeiros lugares, né, Marcelo? Porra, Justin Bonomo e Patrick Antunes, é isso, professor? Exatamente. Ainda teve Dominic Nietzsche, o próprio Brian Keane, o Stephen Chidwick que ficou em 6º. Então, parabéns para o Justin Bonomo. Impressionante o que esse menino vem fazendo esse ano. Que ano do rapaz, já temos forte candidato a primeiro colocado no GPI, no prêmio de jogador do ano. Tá louco. E direto para agora, mantendo os Super High Rollers, foram definidos os jogadores que vão jogar o Super High Roller Ball do Aria, né? Que é um torneio barato também, né? É tranquilo, é bom de jogar. E ele tem algumas particularidades, sim. Exatamente, perfeito. Explica pra gente. Perfeito, Marcelo Lanza. O torneio tem 300 mil dólares de buy-in. E o que acontece é o seguinte: ele demanda 30 mil dólares de depósito para o jogador entrar na lista, e o número máximo é de 48 jogadores para esse torneio. E o torneio não tem reiki, professor Marcelo. Que moleza. Não tem reiki. Não tem reiki. Torneio sem reiki interessa, hein? Torneio sem reiki interessa. Quer dizer, o que o Aria tá querendo com isso? Qual que é o objetivo do Aria em fazer o torneio sem reiki? Cara, o objetivo é o seguinte, é uma divulgação gigante, né? O Aria pegou o poker como causa para eles de novo, né? Ele tá querendo se tornar a nova casa do poker lá em Las Vegas. Então o que os caras fizeram? Eles fazem esses torneios gigantescos, essas séries enormes, essas sim associadas ao PokerGo, e eles fazem esses torneios gigantes. E é muito interessante o formato com que eles escolhem os jogadores. A história é a seguinte, são 48 jogadores, ok? O Aria, ele escolhe 16 jogadores para jogarem o torneio. Esses são clientes VIPs, não são jogadores profissionais de pôquer. Esses 16 jogadores, eles formam os convidados VIPs do Aria, ok? Aí, eles pegam e sorteiam os jogadores, eles abrem inscrições para quem quiser ser sorteado entre as 30 vagas que eles sorteiam. Esse ano, 61 jogadores se inscreveram, ok? Foram sorteadas 30 vagas para esse evento. E o Aria ainda faz, de última hora, um satélite de 10 mil dólares para os últimos 2 jogadores entrarem, formando então os 48, quer dizer, 16 jogadores, normalmente empresários, amadores, jogadores recreativos, clientaços do Aria, mais um sorteio de 30 jogadores e o satélite para os 2 últimos. A curiosidade são esses 30k de depósitos que eu falei ali atrás, Lanza. O que acontece é o seguinte, quem quer entrar no sorteio, 61 jogadores que se inscreveram para ganhar uma das 30 vagas, eles depositam 30 mil dólares na conta do Aria, ok? O Aria vai lá, faz um sorteio transmitido ao vivo. Esse ano eu assisti a íntegra desse sorteio, participaram dele o Daniel Negrano e o Phil Hellmuth,
que acontece? Eles vão lá, sorteiam os jogadores. Se um dos 30 jogadores sorteados, que depositaram os 30 mil dólares, falar não, eu não quero jogar o torneio, o Arya fica com os 30 mil dólares dele e esses 30 mil dólares entram para o prize pool. E aí, provavelmente, eles fazem um novo sorteio, quer dizer, isso é uma coisa que nunca aconteceu. Nós estamos na terceira edição do torneio. Subentende que quem colocou os 30 mil dólares tá para jogo, né? Exatamente. Ou seja, não tem fold. Se for sorteado... Ele tá comitado nos 300, já que ele pôs 30, tem que pagar 300. Exatamente. Perfeitamente. É isso mesmo. Cara, que loucura, bicho. Agora, quem não foi sorteado, pega o buy-in de volta, os 30 de volta. Sim, quem não foi sorteado, pega o buy-in de volta. E me conta aqui, e da turminha, quem que foi sorteado no final de contas? Quem que entrou no golpe? Lanza, a começar pelos dois que estavam lá sorteando, o Daniel Negreanu foi sorteado rapidinho, cara. Ele foi o terceiro sorteado. Tava não ser, né? A conta dele é ruim. É ruim, exatamente. E o Phil Hellmuth, cara, foi um dos últimos a serem sorteados. Ele entrou em 27º nesse torneio. Quer dizer, só entraram 3 pessoas depois dele. Mas grandes nomes entraram. Quer dizer, o Andrew Robo entrou, o espanhol Adrian Mateus, que foi o jogador do ano passado, o maior de todos do ano passado, o próprio Stephen Chidwick entrou, Bento Lerin, Brian Rest, Eric Seidel, o Kerry Katz entrou, que cravou o Super High Roller, perdão, o Justin Bonham, eu falei lá atrás que ele cravou o torneio, mas ele não cravou o 100K, não. Quem cravou foi o Kerry Katz, do PokerGo. Mas entraram também Isaac Hexton, Nick Petrangelo, Dan Sheck, ou seja, o field tá cabuloso, Lanzinha. Filho, não tem o que fazer. Com esses valores de buy-in, com esse formato de paga 30 antecipado, como diria o termo, é só os pica da galáxia, né? Não tem escape. E agora, teve neguinho que ficou de fora ainda, da turminha firme? Né? Na verdade, 61 pessoas entraram, 31 ficaram de fora. As pessoas, alguns nomes aí importantes que ficaram de fora, o Bryn Kenny, Doug Polk, Tony D, Bill Perkins, Dominic Nietzsche, Jason Kuhn, o Fedor Holtz, que deu 7 tiros lá da Alemanha, podia usar esse torneio, porque esse torneio tem 16 convidados do área, né? Quer dizer, provavelmente esses 16 convidados, eles são o spot do torneio, né, Lanza? São os jogadores recreativos, é onde está o dinheiro a ser vencido. E muita gente boa ficou de fora. Isso, eu acho, Lanza, a minha opinião é que isso dá mais graça pro torneio, cara. Não ser um torneio... Quer dizer, ser um torneio aberto, mas que nem todo mundo pode jogar, cara, torna o torneio mais legal ainda, né? O formato é bem curioso, né? Bem interessante. Realmente ele atrai muita mídia mesmo pro cassino. E fora que tá a turminha toda lá, né? Eventualmente alguém passa por uma mesinha de craps, uma roletinha, deixa uma quilelinha também pra pagar esse reiki bolado. A turma ali gosta de jogo, né? Tá ali. Exatamente. E Lanzinha, por falar em apostas, em jogos de azar e prop bets e etc., a gente já pula direto para a nossa terceira notícia, que foi o seguinte: o James Staples, o streamer, jogador de poker online, e o Matt Staples, irmão dele, ganharam a aposta de peso deles contra o Bill Perkins. Essa história é muito legal porque o Bill Perkins ele faz muitas apostas para ajudar a galera. Volta e meia ele pega um cara que está muito gordo ou um cara que tem alguma dificuldade na vida dele e ele bota uns free rollzão ou dá uns odds infinitos para ajudar os caras. E essa aposta foi muito curiosa. O James Staples e o Matt Staples, irmão dele, os caras pesavam, no começo da aposta, um pesava 137,9 quilos, ou seja, quase 140 quilos, e o Matt pesava 60,7 quilos. Ele apostou, ele deu odds de 50-1 para os meninos, quer dizer, 3 mil dos irmãos contra 150 mil dólares dele, para que os dois encontrassem, um ano depois, tivessem o mesmo peso. E Lanz, uma coisa curiosa a respeito desse tipo de prop bet é o seguinte: volta e meia, cara, vira e mexe o seguinte, normalmente quem pega a aposta, quem pega a parte difícil da aposta ganha. Os dois conseguiram fazer isso, eles pesaram exatamente o mesmo peso essa semana poxa, só faltava não, né? 150 mil doletas assim. Você tá louco. Não dá pra falar que é na moleza, né, cara? Porque você fazer um cara de 60 quilos pesar o mesmo tanto que um de 140,
Quer dizer, um foi comer gordura, comer bobagem, e o outro foi pra academia e comer saladinha, né, cara? Eu ouvi uma entrevista do próprio James Staples essa semana, falando o seguinte, que ele quer comer, segundo palavras dele, ele quer passar a comer feito um ser humano normal, não fui eu que disse, foi ele que disse, mas ele não sabe se sem o irmão dele, dependendo dele, para ele conseguir fazer isso, ele vai conseguir manter o peso. Agora, de qualquer forma, muito legal, né, Lanza? O formato da aposta é muito interessante, né, cara? E ele tem essa mania, né? Ele tem outras apostas também que ele já fez nessa linha, não tem? Tem, não. O Bill Perkins fez um monte de aposta dessa. O Joe Ingram, que é o jogador youtuber, jogador de Omaha, ele fez uma aposta com o Bill Perkins de nadar 1 milha no mar, de $15 mil, com um detalhe, o Joe Ingram não sabe nadar. Então, quer dizer, o parceiro... Que parceiro! Então, quer dizer, eu nem sei o resultado dessa aposta, não sei se ela correu ainda, descobriremos para os nossos ouvintes. Ele também é o personagem principal daquela aposta com o Dan Bilzerian, que essa aí todo mundo vai lembrar, que ele apostou com o Dan Bilzerian que ele não conseguiria pedalar de Las Vegas para Hollywood, para a casa dele em Los Angeles, em abaixo de 48 horas. Aquela aposta foi uma aposta de $600 mil e o Dan Bilzerian ganhou, mas ele ganhou usando artifícios até questionáveis, talvez, porque ele colocou um carro, uma van com as duas portas traseiras abertas para tirar a resistência do vento, pegou um monte de bicicleta para subida, bicicleta para descida, então foi trocando e tal, mas fato é que o Dan Bilzerian puxou esses $600 mil e o Bill Perkins ofereceu também para o Adam Schwartz, do 2+2 PokerCast, um podcast que eu adoro, $25 mil para perder 36 quilos em 10 meses e manter esse período, esse peso por 8 semanas, nossa. 25 mil doleta para emagrecer, para um apresentador de podcasts, para baixar uns 30 quilos e manter isso por 10 semanas, tá aí um jeito bom de fazer nós dois perdermos um pezinho, assim. Peguei. Peguei até mais peso e por menos dinheiro, só para constar. Eu mais peso eu não posso pegar, não, porque não tem jeito de eu perder 36 quilos. Por maior que eu esteja, eu tô longe de estar pequeno, não tem jeito, Lazinha. Se eu perder 30 quilos, velho, calhou, tá louco. Aqui, filho, quilos. 36 quilos é exatamente a quantidade de quilos que eu engordei nos últimos 5 anos, quando eu parei de fumar pra cá. Alô? Eu pesava 70 quilos e hoje eu peso 106. Então é o seguinte, alô André Acari, que já me pagou um salário mínimo para eu pular no mar uma vez no Rio de Janeiro, como bem lembrou o Vitinho na entrevista passada. Eu estava lá também. Pois é, foi lá no antigo Rio Poker Tour, que torneio fantástico que o Stephen fazia. Aliás, abraço para a turma do Rio, Xandoca, Dé. Grande abraço lá para aquela turma toda do Poker do Rio de Janeiro, o próprio Stephen e a turma toda, que se a gente começar a citar nome aqui, a gente não para nunca, o Poker do Rio é enorme. O Rio de Janeiro, de certa forma, começou o poker todo, né, lá no Clube do Poker. E grande abraço para aquela turma toda. Alô, André Acari, alô, jogadores profissionais. Se quiserem pegar a aposta, tem 2 idiotas, como diz o Lanza aqui, que estão super dispostos a botar dinheiro em emagrecimento e coisas afins. Exatamente. Esse tipo de coisa interessa, porque vai ser o único jeito de emagrecer. Porque fora isso, não dá. Não dá. Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria fazer uma mini abertura da entrevista de hoje. Eu acho muito justo e merecido. Que a entrevista de hoje, ela não é do nosso formato padrão. A entrevista de hoje, primeiro que foi a primeira entrevista que eu gravei com o senhor em 63 anos de podcast. Exatamente, é verdade. Eu nunca tinha gravado, gostei bastante, acredito que atrapalhei até mais, porque eu não parava de dar falinha e interrompia várias vezes o negócio. Não, achei todas as falinhas muito respeitosas e achei suas intervenções muito bem colocadas, professor Marcelo. Estou às ordens para as próximas entrevistas, se o senhor precisar. Mas eu acho que hoje, inclusive, é uma entrevista que já foi pedida por vários ouvintes, até pelo próprio Tomás de Brasília, que ganhou a nossa promoção aqui no WhatsApp. Isso, aliás, Tomás, manda pra gente, por favor, o seu nome, o seu nick. Eu já mandei pro Gabriel o nick os 2 nicks, o nick do Antero, que ganhou a promoção
pelo e-mail e do Toca Raul também, já mandei para ele. Então deve estar chegando aí esses tickets 7,50 para os 2 jogadores, mas falta ainda o nick do nosso vencedor como é que ele chama, Lanza? Do Tomás de Brasília. Exatamente. Porque é chegada a hora, filho, em que a Receita vai morder. É chegada a hora da gente declarar o dinheirinho do ano passado, é chegada a hora de fazer esse dinheiro e como fazer, de que modo fazer, como funciona, tributação, torneio, trazer dinheiro de fora. Então tá tudo isso agora na nossa entrevista com o senhor Leonardo Cansado. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista. Hoje um convidado super especial que, além de ser um convidado especial demais, é um amigo querido meu e de senhor Marcelo Lanza. Temos aqui Leonardo Cansado, o advogado / contador das estrelas. Muito bem-vindo, Cansadão. Obrigado, Calil. Um abraço para vocês dois, para todo mundo que está ouvindo. Das estrelas eu não sei, essa semana lá no escritório tiveram 2 lá, viu? Sou Marcelo Lanza, Dona Gabriela, realmente o trem tá ficando estrelado lá, vamos ver. Meu imposto de renda demorou 12 segundos para fazer, que fenômeno. Sensacional. E pra gente deixar claro quem é o Leonardo Cansado, o Léo é um cara que trabalha muito nos bastidores do pôquer, tanto politicamente, no pôquer aqui de Minas Gerais, com relação ao trabalho de federação, da organização do pôquer em Minas Gerais, quanto nacionalmente. Ele você cuida dos impostos. Evidentemente, não citaríamos jamais os nomes de jogadores, mas de uma série de jogadores, de muita gente do nosso esporte. Então, a gente pode tranquilamente falar que é a especialidade da casa, né? Tratar sobre impostos de pôquer e assuntos relacionados a tal. Eu sei que você começa as entrevistas pedindo um background da pessoa, né, até para que ela se introduza, principalmente alguém que é mais desconhecido do meio, como jogador, né? Efetivamente, sim, a minha formação é primeira no direito e depois ciências contábeis. Vou já te antecipar e já fazer a explicação. Por favor, já responda quem é Leonardo Cansado, exatamente. Então, meu pai era advogado e contador, hoje está aposentado, meu avô foi contador. Então eu segui essa linha da família, trabalho no escritório do meu pai desde os 15 anos de idade, desde o 2º grau. Isso é há muito tempo atrás, né, para o nosso ouvinte que não sabe, né? Mas comecei cedo, é verdade. E venho nessa toada, obviamente, trabalhando com empresas, com direito, com muita coisa do direito. E, efetivamente, uma das obrigações nossa é fazer a parte de imposto de renda dos clientes, dessa coisa toda. E como o meio chegou num momento, né, que se começou a tributação em cima de torneios e várias dúvidas em relação a como dinheiro que vem do exterior e tal, tem cada vez crescido mais o número de jogadores e players do nicho, do mercado do pôquer, buscando informação, buscando como tratar essa questão. Ô, Léo, e você contou muito a respeito da sua trajetória, mas o que você não contou é que você vem jogando pôquer aí há mais de 10 anos, né, cara? Olha, Gui, na questão do pôquer, eu descobri o pôquer primeiramente via internet. Cara, na época, vocês vão lembrar melhor do que eu o ano que era, o CK e o Raul tinham aquele clube do pôquer, lembra? No Party Meu Poker. Deus! Nossa senhora, agora você foi longe. Mas foi ali mesmo. E eu comecei a interessar depois de ver alguns filmes e tal, e achei isso na internet. Pesquisei e achei na internet. Entrei no clube, comecei. As primeiras coisas que eu vi, cara, foi, salvo engano, os dois faziam alguns torneios que eles transmitiam ali no coisa. E ali eu comecei a jogar no Party Poker na época. E depois, obviamente, você migra, né? Você começa a procurar em Belo Horizonte. E na época, cara, tinha uma associação aqui muito legal. Lanza vai lembrar, chegou a jogar lá. Chamava BH Poker. Baratinho, para iniciante mesmo. Era uma coisa de formação de jogador. Toda terça e quinta. Então, assim, os primeiros lives que eu joguei foi lá. Inclusive, tem muitas amizades desse tempo até hoje. O Fabinho mesmo, o Fábio Issa, jogamos muito junto nesse tempo. Nossa amizade começa dali. E depois você vai crescendo, né? Você vai disputando Campeonato Mineiro,
Aí você tem a honra de sentar na mesa do seu Guilherme Calil, o senhor imagina, né? Você vai disputar Campeonato Mineiro quando o senhor Marcelo Lanza Maia é candidato né, e eleito à presidência da Federação Mineira. E aí você vai lá, vai jogando uns BSOP da vida aí, de vez em quando acerta alguma coisinha ali, né, que dê para pelo menos pagar a despesa. E é isso, cara. Mas eu sou um jogador absolutamente recreativo. Nunca pretendi me tornar profissional, até por questões pessoais, né, profissionais, trabalho. Técnicas, claro, óbvio, claro, deixar bem claro pro pessoal. Então, assim, e hoje ainda tem um detalhe, né? Hoje eu já tô naquela faixa que aqui em Minas, por exemplo, já tá jogando sênior, pô. Aí sim. Então, assim, eu já sou o tiozão assumido, declarado e que vai lá realmente se divertir. Que, aliás, cara, é uma questão sensacional que o Elton botou muito bem na entrevista que você fez com ele, né? Entre a gente fala de vez em quando que a massificação trouxe diversos benefícios, mas trouxe também algumas diferenciações do jogo lá do começo, que era uma coisa mais você sentava num ambiente mais descontraído, você conversava, você fazia amigos e tal, e isso de fato deu uma perdida nesse engrandecimento do pôquer. E o programa da federação, com essa história do Faça Amigos, Jogue Pôquer. E eu tô vendo o Elton viajando direto, veio aqui a BH, depois eu vi o Espírito Santo lá com os meninos, né, com o Breda, com um torneio inclusive sensacional que eu já joguei. LOL, essa semana tava no LOL, Ribeirão Preto. E mostrou o bar, né, muito legal aquilo. Então, assim, eu acho que o Elton tá fazendo, o caminho que o Elton tá trilhando nesse aspecto é absolutamente sensacional. Perfeito, Léo. E já vamos direto rasgar o assunto, porque tem muita coisa para a gente conversar. Tem um potencial de uma entrevista fantástica, não tem a menor dúvida que vão poder esclarecer as dúvidas aí de todos os jogadores. É o que a gente chama de pôquer da vida real, né? É a hora que chega lá o final do ano e tem que ir lá pagar a parte que é do governo. E, Léo, vamos começar direto tratando a respeito de torneios live. A gente começa primeiro tratando do maior torneio do Brasil, o BSOP, que é um torneio com desconto na fonte. Como é que funciona para o jogador? Quer dizer, foi lá, o jogador recreativo ou profissional, ele foi lá, jogou um BSOP, arrumou uma paçoca, arrumou 50, 100 mil reais. Como que funciona esse desconto? O que ele tem que fazer depois do torneio? Conta pra gente o processo inteiro, por onde que passa esse processo? Tá, deixa eu começar fazendo a introdução, porque, obviamente, imposto advém do direito tributário e vem lá de trás e ele existe para manter a vida em sociedade, né? A União, os estados têm as suas contas, têm suas obrigações, normalmente voltada, inclusive, para as obrigações constitucionais que ela tem que manter, educação, saúde, etc. E a única fonte de renda desses entes federativos é exatamente o que a parcela da população tem que contribuir para a sociedade. Se fosse bom, não chamava imposto. Começa por aí. Se é uma coisa que te é imposta, obviamente, você só faz por obrigação. Qual é o caso de imposto, casamento, outras coisas assim, né? Por aí. Você não é imposto a casar, não. Você casa porque você quer. E você casa 2 vezes porque você gosta muito, como é o meu caso. Bom, no casamento eu não vou entrar. Aliás, eu tendo a concordar com o Lanza nessa história, tirando o segundo casamento, ainda no primeiro. Coitado do senhor se não concordar. Exatamente. Mas então vamos começar nessa questão do torneio live. A pessoa, obviamente, deu o seu buy-in, existe uma pessoa jurídica por trás da organização, e essa pessoa jurídica, quando ela tem que pagar um prêmio a alguém, como qualquer pessoa jurídica no Brasil que paga qualquer remuneração a uma pessoa física, ela é obrigada pela lei a descontar o imposto de renda na fonte, que é exatamente o que acontece no BSOP. Bom, recebida a premiação, tendo desconto na fonte, o jogador, na declaração de ajuste anual do que ele faz até abril do ano seguinte, ou seja, em abril de 2018, você é obrigado a entregar a declaração de 2017. Se você premiou em 2017, você tem que informar em 2018 para a Receita a sua premiação, o imposto de renda na fonte, e fazer todo o ajuste do seu imposto de renda na forma que a legislação lhe determina. Dependendo das outras situações particulares dessa pessoa,
ela pode efetivamente ter uma restituição de parte desse imposto, dependendo do valor do imposto integral, ou até mesmo pagar a mais, se ela tem outras fontes, um recreativo, por exemplo, que tem outras fontes, ele tem que somar essas outras fontes e pode modificar o valor até para maior. A primeira obrigação é essa, certo? O caminho é mais ou menos esse. Ô, Cansado, eu não sei se eu estou certo no que eu vou falar agora. O poker ele encaixou na questão esportiva. E o que eu entendi é que a premiação esportiva paga no Brasil é retido 27,5% na fonte com a alíquota máxima, é isso? Vamos falar, se fosse um torneio de tênis, o cara chegou aqui, jogou o BH Open, ganhou, é 27,5%, essa é a alíquota. Nós não conseguimos uma alíquota menor, efetiva. Mas vamos lá, a regra geral é que qualquer pessoa jurídica que pague uma pessoa física tem a obrigação de descontar o imposto de renda de acordo com a tabela que existe do imposto de renda na fonte. Obviamente eu não vou lembrar de cabeça o número exato, mas até 2.000, praticamente quase R$2.000, a pessoa é isenta. Você tem umas 4 faixas ali. Então você tem, salvo engano, 7,5, 15, 20 e 27,5. Eu posso estar errado porque a tabela muda todo ano, esse ano até não mudou. Mas isso é fácil, qualquer um que for na internet dela, a tabela de imposto de renda, ele vai aparecer a tabela. Acima praticamente de um pouco mais de R$4, R$5.000, talvez até 6 agora, está lá na tabela, a pessoa chega nos 27,5%. Dali para cima é tudo 27,5%. Para baixo, você se encaixa exatamente naquele quadro da tabela que você recebeu. Se você recebeu R$3.000, com certeza a sua alíquota não é 27,5%. Vai estar ali 15, 7,5%, alguma coisa assim. Não, tá. Desculpa. Minha dúvida é porque eu nunca consegui chegar na alíquota dos 27,5% em premiação, então eu não consegui saber. Então, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Mas vamos continuar. Vamos lá, acho que nenhum dos três conseguiu, mas segue o jogo. Então, o motivo do recolhimento da fonte é esse. Aí o jogador vai lá, ele recebe a premiação dele. Na hora que ele recebe a premiação, ele já recebe um documento do BSOP dizendo a ele o seguinte: foi descontado tal valor. O que ele tem que fazer é o seguinte, lá no final. Só me permite, só para não ficar coisa. Na hora ele recebe um recibo. Isso. Como toda pessoa jurídica, no final, o BSOP tem o prazo até fevereiro do ano seguinte de enviar para o jogador uma declaração que é a mesma declaração que ele envia para a Receita Federal. Que é o caso também do 888 Live, que também desconta. Perfeito, a mesma coisa. Qualquer pessoa jurídica no Brasil tem que fazer a mesma... Espera aí. Qualquer pessoa jurídica no Brasil tem que se utilizar da mesma sistemática. Certo? Perfeito. Então, o desconto é feito. No ano seguinte, ele envia a DIRF, que é a mesma DIRF, por exemplo, que a empresa de engenharia manda para o diretor com o salário dele, essa coisa toda. Ele informa a Receita e a pessoa. A pessoa lança aquilo na declaração de imposto de renda e a Receita tem lá o comprovante para ver se não houve qualquer lançamento errado em relação à informação que recebeu. A DIRF é informe de rendimentos, não é isso? Declaração de informe de rendimentos financeiros. Perfeito, Léo. Aí ele pega o documento, agrega lá na declaração dele, teoricamente no mesmo mês, mas pode ser lá no final do ano também, e acabou, está resolvido o problema com relação a esses torneios de imposto já cobrado na fonte. Com relação ao torneio cobrado na fonte, ele só vai fazer a declaração de ajuste no ano seguinte. Perfeito. Tá? Ele não tem qualquer lançamento a ser feito naquele mês específico. Então, por exemplo, ele ganhou o BSOP de maio de 2017. Ele vai aguardar até o ano seguinte, começa em março, a Receita lança no final de fevereiro, começa em março, e ele vai lançar aqueles dados ali na sua declaração de imposto de renda. Ok. Aí a gente entra para o segundo tipo de torneio, que é o torneio que não desconta o prêmio na fonte. A pergunta é, mas esse torneio então quer dizer que tem que pagar imposto? Claro que tem que pagar imposto. Mas como que o jogador procede nesse caso, Léo? O torneio que não faz o desconto na fonte, de alguma forma ele pagou. Houve uma receita do jogador ali. O que manda a lei? Que o jogador dê à receita a informação e, efetivamente, se houver tributo a recolher, que o recolha. Nesse caso, tem uma questão um pouco mais grave se a receita pega alguém que não fez essa informação. Por quê? O imposto tem que ser descontado e descontado no momento do pagamento e pago a receita no mês seguinte.
Então, por exemplo, a pessoa recebeu R$20 mil num torneio em outubro de 2017. Em novembro de 2017, se há incidência de imposto de renda na fonte, nesse caso há, porque houve uma receita de R$20 mil, acima do limite da tabela, da isenção, no mês seguinte a Receita teria que estar recebendo o valor dele de acordo com a aplicação da tabela. O jogador até pode deixar para fazer esse ajuste no ano seguinte, a declaração de ajuste. Mas corre o risco da Receita entender que ele tinha que ter pago lá e cobrar uma multa e juros aí desse período. É uma situação difícil de acontecer e tal, mas é o correto, é o que a lei determina. Agora, em relação a quem está pagando, pode haver um problema posterior da empresa, se for uma empresa que organiza o torneio, dela não ter feito a devida retenção que lhe cabia. Mesmo no caso, na hora do jogador receber a premiação, ele assina um recibo fiscal avisando a alíquota do imposto e o valor devido ao imposto de renda e que ele deve pagar esse valor no final do ano. A empresa eu vou te pagar o prêmio, mas eu não vou reter, porque eu ainda não tenho esse entendimento que eu deveria reter, nesse caso específico. Então eu estou te dando um recibo, aqui, ó, você tem que pagar tanto, assina aqui, e esse documento, essa empresa, ela entrega para a Receita no final do ano, vamos falar assim. Ela presta conta disso, o que ela pagou ao longo do ano. Tá, a princípio parece correto, mas não é, Lanza, por um momento muito simples. A legislação tributária é de cumprimento cogente, obrigatório. E existe uma disposição nela que diz claramente que a pessoa jurídica que paga tem obrigação de reter o imposto na fonte. Ela não pode dar o dinheiro para a pessoa física para que a pessoa física pague. A retenção é obrigatória. Então, em todos os casos que a lei determina a retenção, ela tem que ser feita. A pena disso, eventualmente, lá na frente, se o jogador não recolher, a Receita, se pegar isso, ela autuar os dois, achar que os dois são solidariamente responsáveis pelo recolhimento do tributo, e aí vem a autuação, pode vir multa, essa questão toda, né, inscrição em dívida ativa, não tem certidão negativa, e por aí vai, várias consequências daí. Léo, e aí então, beleza, a gente falou do lado da empresa, mas e com relação ao jogador? Quais são os passos que ele tem que tomar para conduzir, para ele poder fazer essa declaração? Quer dizer, ele bate lá na porta da Receita e fala assim, ô amigão, ganhei um prêmio aqui, como é que funciona isso na verdade, declaração mental? Entendi. Mensal. Tá. Vamos dar o exemplo prático que é mais fácil. A pessoa ganhou R$20 mil de novo no torneio. Vamos dizer que ela tivesse que recolher lá, depois de feita a conta, R$4.500. Ela pode emitir um DARF em nome dela, no CPF dela, e fazer esse recolhimento. Ok? No fundo, ela está se protegendo e protegendo também a pessoa jurídica que tinha obrigação. Nesse caso, a pessoa jurídica acaba se safando, Lanza, efetivamente. Mas ela fazendo isso, quando ela for declarar no ano seguinte a Receita, ela vai também declarar que ela pagou o imposto. Entendeu? Então, certo. Entra naquela conta. Depois entra na conta do ajuste que é feito na declaração de imposto de renda anual. Entendi. Léo, e aí entra numa questão importante, que é o seguinte. O Léo contador... Quer dizer, você tem uma empresa, mas se você fosse pessoa física, teoricamente, a viagem que você faz pela empresa, a passagem que você gasta, alimentação, hospedagem, esse tipo de coisa, teoricamente você poderia descontar. Por que o jogador de pôquer, ou pode o jogador de pôquer solicitar esse rakeback, por assim dizer? Quer dizer, lá no futuro, na hora que ele vai falar, ele fala, ó, descontaram isso aqui, mas eu gastei passagem, gastei hospedagem. Como é que funciona isso? Vamos lá. Isso é uma situação especial que a legislação prevê para algumas profissões regulamentadas, principalmente profissionais liberais. Então você tem um médico, advogado, contador, como exemplo, dentista, etc. Essa gama de atividades, a legislação permite que ela faça o que se chama livro-caixa. Ela não precisa ter uma pessoa jurídica. O que acontece, então? Eu vou dar o exemplo mais fácil. Um advogado tem lá o seu escritório, ele não tem uma pessoa jurídica, ele trabalha sozinho, ele tem o seu escritório, e ele tem lá uma secretária, o custo de telefone, aluguel, condomínio, etc. Os custos da despesa, as despesas que ele tem para conseguir aquela receita, para conseguir exercer a sua profissão. Certo. São esses que entram nesse livro-caixa. Então o advogado recebeu lá dos seus clientes ao longo do mês R$20 mil.
Ele tem R$10.000 de despesa. O que ele vai fazer? Ele vai lançar mensalmente nesse livro caixa as receitas, as despesas, e vai lançar o líquido, é o que vai ser dado à tributação à receita. Então entenda que isso é uma legislação especial para algumas situações. A profissão jogador de pôquer ainda não é regulamentada, né? Esperamos que com todo o trabalho do Elton, da federação, que o federal começou, chegaremos nesse ponto em algum momento. E vamos falar disso hoje ainda, claro. Nessa questão, o que acontece? Por que ele não pode descontar isso? Porque ele não está numa profissão regulamentada que a lei permita que o faça. Porque me parece, sim, isso é exatamente o caso do jogador de pôquer, né? Que se eu fosse considerar que ele é um profissional liberal e que ele tem algumas despesas para que ele efetivamente ganhe dinheiro dentro da profissão dele. Então, a grande questão é o fato da profissão não ser regulamentada, a gente não tem essa legislação própria. Exatamente. A analogia é perfeita, até o momento que se chega na questão da regulamentação da profissão. Ok? O que acontece? Se algum jogador de pôquer efetivamente tiver a intenção de fazer isso, e demonstrar as suas despesas para ir para o BSOP, etc. e tal, ou qualquer outro torneio, né, na verdade, para exercer sua profissão em qualquer torneio, eu aconselharia a não fazer isso diretamente, porque o risco é muito grande. Em que pese, se você abrir a declaração de imposto de renda e declarar lá com sua profissão como atleta, o atleta está encaixado dentro o grupo dos profissionais liberais. A questão do atleta pode gerar outras controvérsias, né? Mesmo ainda que nós somos reconhecidos como esporte pelo Ministério dos Esportes. Perfeito, o Ministério dos Esportes reconhece, mas um fiscal da Receita Federal pode interpretar de forma diferente. Perfeito. Então, os passos seriam: o jogador vai à Receita Federal, abre uma consulta, quer dizer, o próprio jogador pode fazer isso, ele teria que te contactar, por exemplo, para que você fizesse essa consulta para que ele possa abrir o livro caixa dele. Eu ia complementar, mas efetivamente, eu sugeriria à pessoa não fazer isso e integrar sua declaração dessa forma, porque a chance de ser glosada a despesa e cobrado o imposto com multa é ainda significativa. A Receita nunca se pronunciou num caso concreto. Existe um procedimento da Receita que permite a consulta. Se a consulta for positiva, ele está amparado. Se a consulta for negativa, ele já sabe o que tem que fazer e, efetivamente, se ele fizer depois da consulta, a consulta vem primeiro. Se mesmo assim ele quiser fazer dessa forma, como existe uma consulta pendente, ele está ao menos isento de multa e juros do imposto que a Receita entende se ela glosar as despesas da declaração dele. Entendi. Na hora de fazer essa consulta, é justo que o jogador inclua, porque teoricamente o técnico da Receita que vai pegar o auditor da Receita que vai pegar esse documento, ele não sabe, não necessariamente ele sabe que pôquer é esporte reconhecido pelo Ministério do Esporte. Ele pode pegar aquela declaração, aquele documento lá no Ministério do Esporte mostrando a Confederação Brasileira de Texas Hold'em e agregar nessa solicitação dele, ou não tem espaço? E aí é importante deixar claro o seguinte, Léo, as perguntas minhas e do Lanza são perguntas de leigos totais que a gente imagina, inclusive, que abarquem aí as dúvidas de todos os jogadores de pôquer, porque advogados até que não, né? Muitos jogadores são advogados, mas contadores a gente não tem tantos assim. Vamos lá. Qualquer coisa que você vá fazer uma consulta a um órgão federal, o faça o mais municiado possível das questões que você está pedindo e está se colocando, para que ele interprete, obviamente, da maneira mais favorável a você, que ele possa ter toda a informação para que possa chegar no mesmo raciocínio que você está tecendo naquela consulta, né? Um raciocínio lógico. Óbvio que ele tem que juntar a declaração do Ministério dos Esportes, é óbvio que ele tem que demonstrar que ele trabalha naquilo, e aí eu vou dizer mais, até reportagens, essa coisa comprova, né? Certo. Então, assim, ele junta as reportagens, junta foto. Junta matéria, foto de torneio. Transcrição juramentada do PokerCast. Entendi. E vai lá, apresenta tudo e aí tem que esperar a interpretação da Receita, né? Perfeito, Léo, bacana demais. E aí a gente pula para os torneios internacionais, né? Torneio internacional, o que é o imposto de um torneio que um jogador ganha na WSOP?
É o imposto sobre ganho? É trazer o dinheiro para o Brasil? O que o jogador tem que pagar? Então, vamos lá. O imposto é sobre renda. A pessoa foi aos Estados Unidos, deu um buy-in, jogou um torneio de R$ 1.500 no WSOP. Vamos dar o exemplo mais corriqueiro, porque é onde a maioria... $1.500, desculpa. Mais corriqueiro porque é onde a maioria dos jogadores brasileiros, né, são onde o field é maior. Então vamos dar o exemplo de lá que é mais fácil. Ele conseguiu chegar à ITM, conseguiu uma premiação de $10 mil. Os Estados Unidos têm uma tributação diferenciada para cada país, para cada nacionalidade, decorrente dos acordos internacionais que ele tem com aqueles países especificamente. Há países na Europa que não se cobra imposto, há países que se cobra 20%, e no caso do Brasil o imposto é 30% sobre o valor que ele recebeu. Recebeu $10 mil, deixa $3 mil já direto no caixa, recebe os seus 7 mil e vai receber um documento dizendo que ele pagou $3 mil de imposto para o fisco americano. O que essa pessoa pode fazer? Os $7 mil que ela traz para o Brasil não precisa vir no corpo, não precisa nada. Ele está legalizado por um recibo dado que ele ganhou essa renda lá nos Estados Unidos. A questão da ida e volta de dinheiro não envolve imposto. Ela envolve uma questão que cabe à Polícia Federal, não é nem a Receita, é a Polícia Federal. Então você pode sair do país com até $10 mil. Então se você vai sair... Sem declarar. Se você vai sair, por exemplo, com 30 mil, você é obrigado a declarar isso à Polícia Federal no momento da sua saída. Na Polícia Federal, eles vão te pedir, o que você deve ter é o seguinte, esses $30 mil têm que ter origem, tem que ter sido comprado de forma oficial no Brasil. Certo. Esses são esses dois pontos. Saindo com esses $30 mil, você vai sair com um comprovante da Polícia Federal. Quando você desce no primeiro aeroporto nos Estados Unidos, que você vai passar pela alfândega, o customs deles lá, você é obrigado a declarar, com aquele papelzinho que você recebe no avião, que você está portando mais que $10 mil, porque você não pode entrar nos Estados Unidos com mais que $10 mil. Lembre-se do caso famoso da bispa da Renascer, que não declarou e foram presos nos Estados Unidos. Né? Certo. Você declarando, eles vão, obviamente, você não vai passar só naquele guichê e mostrar seu passaporte e tal, que é onde eles podem te barrar ali e mandar de volta. Você vai declarar, ele vai pegar a sua declaração, vai ver que você tem mais que $10 mil e vai te mandar para dentro da alfândega. Normalmente, e eu vou dar o exemplo porque eu já passei por isso, eu estava com família e etc. Eles abrem as suas malas, tá? Fiscalizam as suas malas, pedem para você tirar todo o dinheiro, contam o dinheiro para ver se você declarou exatamente o valor que está ali e te dão autorização para entrar no país em função disso. Se você leva $30 mil, você pode voltar com $30 mil, independente se você foi jogar, se você foi para Disney, se você foi fazer o que você quiser. Esse dinheiro é seu, está legalizado no país, pode até sair e voltar. O jogador que ganha o prêmio, tá? Ele tem que fazer a declaração e mostrar que ganhou o prêmio. Ok? Quando ele chega no Brasil, ele tem um imposto descontado. E aí como funciona essa declaração? Da mesma forma que os Estados Unidos têm lá os seus acordos internacionais com os países, o Brasil também tem. Então existe uma relação de países que o valor que você teve retido naquele país de imposto não gera bitributação quando você traz esse dinheiro para o Brasil. Olha, isso eu não sabia, hein, Léo? Que coisa incrível, cara. Existe uma série de países que se você pagar o imposto daquele país e chegar aqui no Brasil, você pode ser tributado novamente. Ok? Se não há acordo comercial, acordo internacional, você pode ser tributado. E qual é a lógica disso? Muito simples. O acordo, na verdade, ele diz o seguinte: se o americano vier aqui ganhar um dinheiro e pagar ao Brasil, ele está isento nos Estados Unidos. Mas a recíproca é verdadeira. Se o brasileiro ganhar lá e pagar ao leão americano, ele está isento aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Então pagou 30% lá, chegou no Brasil, ele já declarou, traz o documento bonitinho, não sei o quê, e beleza. Em relação aos Estados Unidos, sim, porque existe esse acordo de reciprocidade. Então, na hora que ele chega no Brasil, ele vai dar esse dinheiro à declaração como uma renda obtida no exterior. Ele declara o imposto que ele pagou e a única diferença em relação ao dinheiro ganho aqui é que aqui a pessoa teve uma alíquota de no máximo 27,5%. Lá ele teve de 30%. Mas nesses acordos de reciprocidade, como quem recebeu o dinheiro lá foi os Estados Unidos e não o governo brasileiro, ainda que ele tenha pago lá numa alíquota maior, ele não tem direito à restituição aqui no Brasil, porque, por óbvio, não foi o governo brasileiro que recebeu o dinheiro. Certo. Certo? E uma segunda questão. O que pode mudar também a situação é se, de alguma forma, no país onde ele recebeu o dinheiro,
ele tenha alguma possível restituição naquele país. Se ele tiver essa restituição, a situação no Brasil pode mudar, porque o valor pago especificamente lá pode ser inferior do que a alíquota aqui. Certo. Entendido? E aí pode ser que haja uma cobrança aqui da diferença. Mas são casos muito específicos e raros. E isso existe, não existe, Léo? Me parece que já teve jogador que ganhou premiação lá e depois entrou com pedido para conseguir abatimento do que foi cobrado de imposto lá por um motivo ou por outro motivo. Olha, Gui, eu já ouvi história, mas efetivamente eu nunca vi acontecer. Mas eu já ouvi e sei de pessoas que já fizeram. Existem algumas situações da legislação lá que têm que ser cumpridas. E, obviamente, as especificidades da legislação americana eu já não tenho a capacidade de declinar como seria, como é que isso funciona. Agora, num país, então, que não tem acordo com o Brasil, o jogador ganha lá, paga o imposto lá, ele tem que voltar para o Brasil e pagar mais 27,5% no caso de grandes premiações. Sim, vamos dizer que a pessoa foi lá na Europa, em algum país que não tem acordo internacional nesse aspecto com o Brasil, e recebeu lá 20 mil euros, e existem alguns lugares na Europa que o imposto é até maior do que 30, né? Existem alguns países, e deixou lá, vamos chutar os 30 aqui para ficar fácil, deixou seus 6 mil euros lá e trouxe 14. Na hora que ele entrar aqui no Brasil, isso é uma renda que não foi tributada num país que o Brasil tem acordo comercial. Ou seja, se o cidadão daquele país específico tivesse recebido um dinheiro aqui no Brasil, ele pagaria imposto ao Brasil e provavelmente quando voltasse lá pagaria o dele. Então, como não há reciprocidade da coisa, o que acontece? O imposto pago lá não modifica em nada a situação quando ele chega aqui com o dinheiro líquido. Os 14 mil euros vão ser tributados pela Receita nos 27,5%. Então, o pessoal que joga fora tem que tomar um certo cuidado nisso aí. Ô, Léo, aí uma pergunta pessoal minha. A que horas que ele passa a dever ao governo brasileiro? Na hora que ele ganha o dinheiro ou na hora que ele traz para o Brasil? Porque me parece uma opção natural que o jogador que ganha um dinheiro na Europa, ele pode deixar esse dinheiro lá e utilizar esse dinheiro na União Europeia. Ou não, na hora que um jogador brasileiro ganha fora, ele já tem ele já é devedor do governo brasileiro. Aí é quando o dinheiro vai chegar aqui, né? Se ele deixar o dinheiro lá fora, o risco que ele corre hoje, vocês devem ter visto, salvo engano, ano passado, ano retrasado, e depois tentaram um novo projeto de lei, houve um projeto de repatriação de recursos. Aqueles recursos que não eram declarados, que estavam no exterior. A pessoa pagava um imposto menor e podia trazer o dinheiro para o Brasil e legalizar esse dinheiro que de alguma forma foi enviado ou ganho no exterior e não foi tributado no seu devido momento. Isso foi uma tentativa do governo de trazer o dinheiro que estava fora ilegalmente para o Brasil, não é isso? Na verdade, foi um interesse muito grande do governo de arrumar uma arrecadação extra significativa. Dentro de uma anistia, né? Traz agora que você escapa. Na verdade é o seguinte, traz agora e paga essa alíquota, porque nós estamos com alguns acordos internacionais que vários países vão nos entregar os dados dos nossos cidadãos que tinham esses recursos lá fora não declarados. Então, pague essa alíquota, traga o seu dinheiro, traga ou não, você pode até deixar o dinheiro lá, tá? Mas regularize o seu dinheiro perante a Receita, não é só dinheiro não, o seu patrimônio também, bem, carro, imóvel, isso tudo poderia ser regularizado. Por quê? A partir de agora nós podemos receber a informação que você tem esse dinheiro lá. E aí houve uma sonegação, uma fraude, as multas são pesadíssimas em cima disso. Tem multa de 100%, dependendo da situação, tem multa de 200%. Então a Receita calcularia o imposto, aplicaria a multa, cobraria juros, etc. A perda seria significativa nisso. Fora evasão de divisa, crime e tudo mais que se pode acarretar junto, boladão, né? Eu não sou especialista na área criminal, mas no mínimo nós estamos muito próximos de uma situação dessa nesse exemplo específico. Léo, num programa passado a gente tratou a respeito de cavalada. A pergunta é a seguinte, vamos supor, a gente escolhe um bom jogador, vamos supor, a gente pega o nosso presidente Fábio Issa, da Federação Mineira, e compramos 10%, nós três, cada um de nós compra 10% do Fábio, e ele vai lá jogar o 888 Live, pagando uma pamonha pro campeão ali, 200 mil reais pro campeão, tranquilo. Na hora que o Fábio vai lá e crava o torneio, além da gente tomar muita cerveja, uísque e comemorar muito,
depois vai vir uma continha de imposto que nós vamos ter que pagar. Nós que somos o grupo desse jogador. Quem que é o responsável pelo pagamento desse imposto? Como é que isso funciona? O Cavalo foi lá e conseguiu a premiação. Quem deu a inscrição, quem deu o buy-in e fez a inscrição, foi o jogador. Inclusive foi pego na hora o CPF dele. Qualquer pagamento é feito a ele. Qualquer desconto de imposto é feito no CPF dele, que vai ser informado na DIRF para a Receita Federal. Portanto, o contribuinte é o jogador que jogou o torneio e foi premiado. Perfeito? Perfeito. Os donos das cotas não são contribuintes, não são absolutamente nada disso. O que vai acontecer? Quando vier a DIRF no ano seguinte, quem vai declarar o ganho e o imposto é o jogador, cujo CPF foi premiado. Então, assim, os donos, a princípio, não têm obrigação nenhuma com a Receita, a princípio, e não têm, obviamente, vinculação nenhuma com esse prêmio. Por uma questão moral, evidentemente, ele só vai receber a parte dele descontada de impostos. Bom, como o prêmio foi pago naquele momento, acredito que ele vai fazer a divisão da forma combinada do valor líquido. Né? Obviamente, porque ele não recebeu o imposto. Né? O imposto foi passado para a União. Ele vai dividir entre os cotistas o valor líquido na forma pactuada na cavalada. Então vamos lá. Foi 200 mil, ele pagou um imposto lá de 58 mil, em cima de 27,5, 59 mil, sobrou líquido 142 mil, 10% para cada um, 10 cotas, cada um recebeu 14 mil, ele ficou com a cota dele, tudo bem, todo mundo ficou feliz. Aí, chega no final no ano seguinte, ele faz a declaração dele, e na hora que ele faz a declaração, ele vai lá e manda aquela paçoca daquele imposto retido na fonte em nome do CPF dele, de 58 mil reais na declaração. Ele tem uma restituição desse imposto. E se tem essa restituição, ele tem por outros motivos, ou somente por esse fato específico do torneio, ele teria direito a uma parte de restituição disso. E aí eu vou te levar para a discussão que a gente teve no programa passado, e que, no caso específico dele ter uma restituição por esse motivo único, os cavaladores não teriam direito a uma pursa desse pedaço? Vamos primeiro, a sua primeira indagação. Ele vai, provavelmente, a restituição, Lanza, não depende só desse torneio. Depende das condições pessoais desse jogador, porque ele pode ter outras fontes de renda. E aí vai modificar a situação. Mas só para facilitar, vamos supor que o cara é isento. Já ia continuar o exemplo dessa forma. Ele é universitário ali isento, pegou a cavalada, foi lá, jogou e forrou. Jogou um torneio no ano, não tem outra renda, é estudante, ganhou 200 mil e recolheu 5. Eu vou arredondar os números, recolheu 50 para a Receita. Ele vai fazer a conta, vai ter os descontos que se permite e, obviamente, ele vai ter algum valor de restituição nesse caso específico. Para facilitar, a restituição foi 10 mil reais, ok? Vamos supor que seja 10 mil reais. Quem vai receber isso vai ser ele, na conta corrente dele, porque você informa a conta corrente para receber essa restituição. A primeira parte da questão acho que está respondida. A segunda parte é a questão do direito eventual das pessoas que compraram as cotas e que bancaram a inscrição do torneio. Olha, direito todo direito tem dois lados. Como quase tudo na vida, o direito tem duas versões. Né? Então, assim, a minha sugestão nisso aí é a sugestão mais óbvia possível. Que a coisa seja tratada no momento da instituição do deal. Né? Que se fique claro se numa eventual restituição de imposto ele será dividido proporcionalmente ou se ele vai sobrar única e exclusivamente para o jogador. Acho que é uma questão muito mais de discussão do que de direito. Aquela coisa, né? Pense-se o problema antes do problema acontecer. Né? A coisa de americano que consulta advogado até para sair de casa. O brasileiro não costuma fazer. Mas ele faz e depois que aparece o problema é que ele vai consultar alguém. Não estou dizendo que é caso de consultar advogado especificamente não, tá? Só estou dando um exemplo geral. Eu acho que deve ser conversado antes para se deixar a coisa clara. Perfeito. Léo, e aí a gente entra em outro assunto completamente diferente, radicalmente diferente, que é o jogador de cash game ao vivo. Como que funciona a declaração do jogador de cash game, o cara que vive exclusivamente do cash? Como qualquer brasileiro. Se ele teve renda, ele é obrigado, pela legislação do país, a recolher o imposto devido.
seja mensalmente, se o valor da renda ultrapassa os limites, seja se for valores pequenos e tal, lá no final do ano fazendo a declaração de ajuste, no ano seguinte fazendo a declaração de ajuste. Ele não é diferente de qualquer pessoa que vive nesse país e que tem a obrigação legal de contribuir com a sociedade do país. Léo, e aí, depois do jogador de cash, a nossa pergunta natural. E o jogador de poker online, como é que ele declara? É também como qualquer cidadão brasileiro? Não há previsão legal, diferenciação legal específica para a questão do jogador que ganha os seus, né, tem o seu rendimento dessa forma. Então, a princípio, sim. O que acontece? Esse dinheiro não é pago no Brasil. Né? Essa conta não está estabelecida no Brasil. Se a pessoa precisa trazer se a pessoa ganha o dinheiro no site no 888 e precisa comprar um carro no Brasil, ele vai trazer esse dinheiro e comprar o carro. Ele não tem renda aqui, mas ele tem a renda foi obtida lá no exterior. Existe, da mesma forma que existe para a renda percebida no Brasil, tributação sobre a renda percebida no exterior. Você pode, por exemplo, trabalhar aqui para uma empresa multinacional, né, alguma coisa assim, sediada lá, que só tem, principalmente agora com essa questão, né, o desenvolvimento total de internet, home office. A pessoa é uma pessoa jurídica que te paga um dinheiro lá no exterior. Ou, né, te manda o dinheiro do exterior. Você recebeu uma renda no exterior. Ele é tributado da mesma forma. Existe um campo especial na declaração para se fazer uma forma, mas a tributação é absolutamente igual se a pessoa, obviamente, vier, né, utilizar-se do mecanismo correto. Então a turminha que anda forrando os tubos não tem problema nenhum para poder queimar o carvão que eles andam ganhando online. Então é só declarar bonitinho, direitinho, que pode queimar o dinheiro tranquilo. Pitãozinho pode continuar passeando de lancha com as meninas, tá tudo certo. Pitãozinho, mais um abraço para ele. E mais toda a turma aí, obviamente, tem a forma de fazer a declaração, tem como, né, explicar, pagar e fazer toda a declaração como se tivesse ganho aqui no Brasil. Mas já que você falou nele, o senhor Peter Patrício está absolutamente em dia com as suas obrigações tributárias com a Receita Federal. Sensacional, sensacional. Léo, aí a gente sai um pouquinho do campo só técnico e vão para a opinião também. Na sua opinião, qual que é a regulamentação dos sonhos? Você fala assim, poxa, cara, se eu pudesse escolher, essa seria a regulamentação que eu acho que deveria ser aplicada no Brasil. Só voltando um pouquinho. Ninguém vai exercer uma profissão regulamentada se não recolher os tributos obrigatórios e legais. Então, assim, o sonho de não pagar imposto não existe. Obviamente, ele não existe. Então, assim, como o sonho impossível não dá asa. Então, não vamos partir para esse lado, que seria uma bela de uma bobagem. Eu acredito o seguinte, mudança de alíquota. Acho absolutamente implausível. A alíquota vale para todo cidadão. E não se vai modificar uma alíquota para uma renda obtida por cidadão. A regra geral é essa e ela vai vigir. Ah, mas existe algumas aplicações que pagam alíquota menor. Sim, óbvio que existe, por interesse governamental de trazer dinheiro. Então, por exemplo, a Bolsa de Valor, o ganho de capital, a alíquota é menor, mas existe todo o interesse nacional, de fomento das empresas nacionais, de dinheiro que vem de fora. Então, são situações absolutamente diferentes. Mudança de alíquota, esquece. A tabela é essa, pronto e acabou. Segunda questão, o que eu acho que seria o melhor cenário dentro do possível, né? Então, dentro do possível, se conseguir a questão do livro caixa para o profissional de pôquer, pode ser uma vantagem significativa em alguns casos. Regulamentada a profissão, se conseguir essa especificidade, entenda o seguinte, a Receita não trata especificidades para grupos que não tenham um forte apelo político, uma forte influência, principalmente dentro do Congresso Nacional. Então, por exemplo, por que o advogado, o médico e o contador têm? Porque existem conselhos de classes, existem diversos representantes dessas categorias dentro do Congresso, existem conselhos, obviamente, fazendo seu lobby, sua pressão, para que haja essa exceção para determinadas pessoas. Então, óbvio que o melhor seria esse tipo de possibilidade de se poder abater as despesas gastas na profissão.
Eu sei que, obviamente, o pessoal vai trabalhar o máximo possível, né? Eu sou muito amigo do Elton, do Federal. Já discutimos muito essas questões, né? Principalmente com o Igor. E óbvio que ele vai buscar a melhor solução possível dentro da influência que o mercado do pôquer, a Confederação Brasileira e tal, vai conseguir fazer dentro do Congresso e nessa legislação. Eu vejo o seguinte, Gui, não se passará uma lei específica para o pôquer. A regulamentação do pôquer vem nesse projeto de lei da regulamentação dos jogos e muito pelo trabalho de todos eles, já graças a Deus nos separaram do cassino, do bingo, né? Exatamente o que o Elton falou na entrevista, programas atrás. Aí. Então isso já é um ganho muito grande. Eu acho o cenário ideal seria esse, mas pessoalmente, aí eu estou dando uma opinião pessoal, acho difícil uma equiparação deste ponto. Tomara que consiga. Torço para que consiga. Porque ainda que pese o crescimento gigantesco, em número de contribuintes, importância fiscal para a Receita, me parece que ainda é um nicho pequeno para se dar essa especificidade dessa forma. Teria que ser sido um trabalho, uma demonstração muito significativa. Ainda bem que estamos nas mãos das pessoas certas, né? Que tomara consigam a melhor solução possível para isso. É porque eles ainda não descobriram que tem um grupinho de uns 8 ou 10 ali que tem o PIB da Guatemala, que aí a Receita vai dar a devida importância para a turminha. A turminha aí, na hora que olhar para essa turma aí, pode ser que o resto da lambuja aqui saia ganhando alguma coisa. Ô, Léo, a gente já vai encerrando a nossa entrevista. Uma pergunta que eu acho que é extremamente relevante é o seguinte: o que acarreta para um jogador ele ter um mau contador? Quer dizer, qual que é a vantagem? Me parece muito óbvio, mas qual que é a vantagem dele estar com um contador que entende as especificidades do mercado e que faz essa diferença? Porque aí, falar de contador especificamente, né, é até meio chato, mas vamos lá. Qualquer profissional, em qualquer área, né, você prefere ter um médico especialista naquilo do seu problema ou ter um clínico geral que vai te dar uma solução? Então, assim, a questão envolve isso aí, mas contador é importante da forma que você, dependendo da situação que você está, como advogado, né, como qualquer outro. Se você tem o pensamento de começar a se regularizar, se você quer, de fato, o patrimônio seu, aproveitar opções de bolsa de valores, etc. e tal, mas não tem o patrimônio para justificar o que aquele dinheiro está ali, não tem a renda, desculpa, para justificar aquele dinheiro ali, uma hora a Receita vai te achar. Porque entenda o seguinte, quando eu comecei a mexer no escritório do meu pai, se fazia declaração de imposto de renda à máquina, no papel. Era óbvio que é muito mais complicado, naquela época, para a Receita conseguir cruzar dados. Cara, hoje, a cada ano, a capacidade desse pessoal incrementa. Porque não é pessoal, na verdade é a capacidade dos computadores que eles têm. E os giros de informação que eles conseguem cercar. Então, por exemplo, quando você recebe uma informação do banco, aí, o seu informe de rendimento para imposto de renda, tem uma cópia lá na Receita. O banco é obrigado a mandar. Sim. Qualquer pessoa jurídica que te paga tem a obrigação de mandar. Cara, e hoje o computador faz a primeira triagem na coisa. Se tiver algum erro grosseiro, por exemplo, eu ganhei 50 mil reais no ano e apareci com 100 mil reais no banco. Está faltando 50 mil na conta de entrada. Esse erro grosseiro te joga na malha fina direto. Então, assim, existem qualquer situação errada vai te colocar numa situação complicada perante a Receita, entendeu? E a cada vez mais eles conseguem mais informações. Está aí essa questão do Banco Central ter que informar a transação financeira, né? Então, assim, vão se cercando. E uma hora a corda pode apertar o pescoço, entendeu? Então, assim, a importância de se pensar nisso é que quanto mais cedo você começa a se programar e a se preparar, você cria estratégias. Né? Você cria condições, você dá tempo, você consegue ter tempo e coisa para ir acertando as questões, as suas obrigações. É isso, cara. Basicamente é isso, entendeu? Agora, a diferença de contador aí eu até não vejo tão relevante, porque se você pegar o que eu disse tudo aqui na entrevista, praticamente a obrigação é idêntica de qualquer cidadão, qualquer pessoa normal do país. Não existe, nós não somos diferentes de ninguém nesse aspecto. O importante é você começar a se planejar e entender
que os mecanismos do Estado de verificar as situações vão sempre progredindo. E aí o perigo chega com mais força. Perfeito, Léo. E quem precisa entrar em contato com o Contador das Estrelas, nós vamos deixar o número de contato ou não vamos? Sem o menor problema. Acho que eu prefiro deixar o número lá do escritório, né? Nós estamos em BH 31 32910288. E quem quiser procurar também, é muito fácil me achar nesse meio do poker aí, né? Então, muita gente tem o contato, qualquer coisa, para tirar qualquer dúvida também, já me põe à disposição. Né, qualquer dúvida que ficou da entrevista, pode entrar em contato comigo, se quiser por e-mail também, não tem problema. Pode também mandar para o WhatsApp do programa, do PokerCast, que a gente já toca para o Léo já responde com aquele áudiozão bolado e a gente bota no ar no programa seguinte. Isso, e se quiser o e-mail também, pode mandar, é leo@cancado. Meu sobrenome é Cansado, mas ali não tem cedilha. Então, cancadoadvogados.com.br. Aí sim, Léo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela gentileza da gente te convidar aqui numa segunda-feira à noite dessa, bruta. Muito obrigado pela gentileza de fora do horário, se abrir mão lá da vida familiar para vir dar essa entrevista pra gente. Não, o prazer é todo meu. Aliás, aqui não é nem compromisso, né? Aqui é obrigação de amizade mesmo, de fato. Então, o prazer foi meu, estou à disposição, qualquer coisa. Aliás, depois que eu e o Lanza ganhamos dinheiro apostando no Calil, eu acho que eu acredito em qualquer coisa, até no milagre da multiplicação dos pães, porque foi o que aconteceu lá. Então, mas é isso aí. Um abraço para todo mundo. Se precisar de qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. E é isso aí, muito obrigado, professor Leonardo Cansado. Isso é poker vida real, afinal de contas, todo brasileiro tem que pagar imposto e por que não pagar da melhor forma, da forma correta, com ele, o contador das estrelas, Leonardo Cansado. Para conhecer tudo do Super Poker, você clica em superpoker.com.br. No superpoker.com.br/clubes, você tem a guia de clubes do Brasil. No /vídeos, você tem todos os principais vídeos que o Super Poker lança. Revistaflop.com.br e mibilisca.com são nossos outros dois endereços da revista e da cobertura. E Marcelo Lanza Mais. Esse programa ficou gigante, nós ainda não vamos tocar os WhatsApp que estão chegando. Vamos guardando, de repente a gente faz um programa especialzão só de WhatsApps e e-mails. Lanzinha, conta pra gente qual é o WhatsApp para falar com o PokerCast 888. 31 97518 9609. 31 97518 9609. O programa de hoje, que além de eu estar gravando dos confins do interior, estou aqui ao vivo ao lado do meu filho Lucas, que está fazendo uma participação especial apenas ouvindo eu gravar. Que graça. Porque se ele falasse, ia dar problema. É isso aí, grande abraço pro Lucão, o Homem-Aranha das Minas Gerais, maior fã de Homem-Aranha das Minas Gerais. E a gente lembra mais uma vez que vamos ter promoções especiais para participar das nossas ligas especiais. Basta você entrar na aba de podcasts do Super Poker, em qualquer link lá dentro do podcast, dentro das matérias nossas e tal, que você baixar o Super Poker, abrir uma conta e botar dinheiro nela, você vai estar concorrendo nas nossas ligas, além do que vai estar ajudando o PokerCast a se manter, a crescer e a continuar no ar, trazendo todas essas entrevistas e notícias para vocês. É isso aí, que fenômeno. A única coisa que eu sei, meu filho, é que todo final de semana tem que gravar PokerCast. Não interessa se tá chovendo, faça chuva, sol, tempestade, não tem internet, tá longe, fora de casa, o programa vai sair. Exatamente, é isso aí, com muito orgulho e com muita satisfação que a gente vem fazer esse trabalho. Mais uma vez a gente agradece porque o 888 nos permitir, o 888 junto com o Super Poker, nos permitir fazer esse trabalho que a gente tem tanto carinho. Já estamos naquele velho 1,5 mês direto e pretendemos ficar aí mais uns 18 meses, todos os dias, né? Exatamente, todas as segundas-feiras. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Os abraços dessa semana. Meu abraço vai especialmente para o Bruno Senra, que me ofereceu a casa dele gentilmente aqui no interior, se a internet do hotel não conseguisse sustentar o programa. Felizmente ela sustentou. E eu deixo o meu abraço, Lanza, para quem está aí do seu lado, Luquinhas, e para a Julinha, esses filhos sensacionais aí que o senhor tem. Que meninos de ouro. Meus abraços são para os dois também. Meus meninos que eu amo muito e estão aqui comigo.
E essa semana eu vou deixar por aqui, vou deixar em casa, deixar em family. Abraço, e vocês ficam com Ace of Spades do Hot Rod Combo. O pessoal tem mandado e-mail perguntando que música é essa. Essa música é Ace of Spades do Motorhead, tocada pelo Hot Rod Combo, a minha banda. É uma banda de rockabilly que viveu aqui nas Minas Gerais pelos idos de 2003, 2004. E a gente fez essa versão de Ace of Spades que sempre abriu o PokerCast. A turma que está conhecendo o programa agora perguntou. Quem quiser, é só mandar um e-mail pedindo o link. Eu mando o link lá do endereço onde pode baixar o CD inteiro da banda, o EP, na verdade, da banda, que são 6 músicas. É isso aí e até o próximo. Valeu! Valeu, moçada. Grande abraço e até o próximo. If you like a game, oh, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. If legends you play, it makes no difference what you say. I do shadow green, the only kind game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. And gambler is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Written and win, the dance man's here again. I see it